Bem, eu vou apoiar com a moderação. Vamos ter dois momentos aqui, tá? Um momento vão ser a apresentação dos estados, tá? A gente tem o Distrito Federal, que vai começar, depois Estado do Mato Grosso, depois Estado do Rio de Janeiro, depois Estado do Pará e, por último, Estado da Bahia. A gente vai ter, então, até o café, 3h30, 3h40, as apresentações dos estados, né? Uma rodada de perguntas e tal. E depois do café, a gente vai ter um momento de oficina, tá? A gente vai ter mais alguns insumos, né, do Serviço Florestal Brasileiro, que já falou de manhã, da própria GIZ, da TNC e do Estado de São Paulo. E ainda mais uma rodada de contribuições, né, dos participantes nesse tema de PRA, dos programas de regularização ambiental. Vale informar, pessoal, que esse esforço todo, né, isso aqui que está acontecendo é parte de um esforço maior, né? A GIZ apoiou, né, o Serviço Florestal Brasileiro e quase todos os estados brasileiros no Encontro Nacional de PRA, com gestores das secretarias estaduais de meio ambiente. Isso foi em Teixeira de Freitas, Bahia, 2 semanas atrás. Foi um evento de discussão de PRA puro, por quem está construindo PRA. Então, a gente primeiro teve esse momento lá, muito debate, muita construção. A gente tem esse momento aqui, né, que aí a gente tem a possibilidade de dialogar com participantes da academia, da sociedade civil, outros do setor privado, vários outros atores que não tiveram no primeiro evento. E a gente pretende, né, junto, né, com a Embrapa, com o Serviço Florestal, com a TNC, com o IPAM, construir um documento como se fosse um guia, né, uma orientação, uma sistematização para a construção do PRA. O que é isso? Né, para que os vários estados brasileiros aprendam com os estados mais avançados e possam acabar a construção do seu PRA e começar a sua implementação. Ok? Eu só estou dando esse panorama geral, que isso aqui é parte de um esforço maior. Tá? Bem, sem mais delongas, já que o tempo aqui é bem controlado, né, eu chamo para a sua apresentação o Distrito Federal, na pessoa do colega aqui, Raul, né, ao palco, por favor. Boa tarde a todos. Passa aqui, né? Eu sou Raul do Vale, eu vou fazer uma apresentação aqui do Programa de Regularização Ambiental do Distrito Federal, mas eu queria antes fazer um disclaimer aqui, que eu acho importante. Eu participei da elaboração do programa, eu era assessor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, já não sou mais. Então, isso para o bem e para o mal vai ser a minha posição aqui. Então, tem uma visão, né, de alguém que não é servidor da casa, mas que participou como servidor, né, da elaboração desse programa, e que então também tem uma visão um pouco de fora, e eu vou tentar trazer um pouco essa visão de dentro e de fora aqui na minha abordagem sobre o PRA do Distrito Federal. Bom. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu ganhei 1 minuto extra aqui. Bom, então eu vou fazer aqui primeiro breves números. O Distrito Federal é uma unidade de federação pequena, né? Então, perto dos outros estados parece uma coisa ridícula, né? Porque são, né, no número de outubro, 13 mil imóveis cadastrados, né? Uma área rural de 470 mil hectares, né? 41% tem cerrado ainda, né? Então os outros 60% mais ou menos é cidade e áreas, né, abertas, agricultura, pastagem. Não temos ainda os dados, né? Não estou usando os dados do CAR aqui, mas os dados que nós fizemos no DF, usando malha fundiária. Temos uma estimativa inicial de 8.700 hectares de passivo de APP e 10.100 hectares de passivo de reserva legal. Né? Então, digamos, é um número pequeno, mas para o Distrito Federal já é bastante coisa, né? Sobretudo pensando no número de imóveis que está ali. Né? Temos, então, esperamos ter um excedente de 53 mil hectares de reserva legal, que significa que apenas com compensação, no caso do DF, a gente consegue razoavelmente resolver o passivo de reserva legal. Bom, e eu quero falar um pouco do PRA.
na minha visão, nós temos duas perspectivas possíveis para os PRAs. Uma é entender o PRA como um programa que vai, no nível do imóvel rural, buscar a adequação legal daquele imóvel. Essa é uma perspectiva válida, vários PRAs seguem essa perspectiva, então o PRA seria, nessa perspectiva, um conjunto de regras que diz como que o imóvel que entrou no CAR e que tem passivo, como que ele vai ser analisado, como que vai ser o processo, como que lá na frente ele vai ser num termo de compromisso e vai começar a resolver a sua situação para se adequar à lei. Mas existe uma outra perspectiva que não é excludente com a primeira, mas que é diferente, que é entender o PRA como, de fato, um programa de regularização ambiental, onde o foco, claro que tem como instrumento o imóvel rural, mas o foco é a paisagem, ou seja, como que você faz para ter políticas que consiga, em escala, garantir adequação ambiental, que é diferente da adequação legal. Ou seja, garantir que, de fato, nós tenhamos recuperação em escala, tenhamos conservação em escala, com alocação bem feita das áreas de conservação. Então, digamos assim, essas são duas perspectivas que são diferentes, não são excludentes, e o PRA do Distrito Federal abordou as duas, né? Mas eu vou tentar falar aqui mais da segunda, que eu acho que é talvez a grande contribuição que o DF pode trazer, são algumas ideias que nós colocamos lá, que pode talvez inspirar outros estados, né? Qual que é a premissa? A premissa fundamental é que o monitoramento, né, via CAR e a responsabilização via fiscalização possível a partir do monitoramento são condições necessárias, mas não são suficientes para garantir, sobretudo, restauração. Ou seja, para que a gente consiga, em escala, ter restauração e mesmo conservação perene, com alocação de reserva legal, né, e proteção disso, nós precisamos ter incentivos de assistência técnica. Eu sempre gosto de trazer esse dado daqui, que eu acho bastante interessante e bastante ilustrativo. Isso aqui foi uma tese de doutorado da UNB, que analisou o cumprimento de reserva legal em São Paulo e no Piauí, em áreas de cerrado. Tinha um universo grande, foram 3.000 e tantos imóveis rurais, então é um dado razoavelmente consistente. O que esse dado aqui está dizendo? Então, em São Paulo, que é isso aqui, tinha em torno de 15% apenas dos imóveis tinha uma reserva legal íntegra, ou seja, os 20%. No Piauí, onde por lei estadual a reserva legal é de 30%, ou seja, é mais do que São Paulo, você tem 90% dos imóveis analisados tinha reserva legal íntegra. E assim vai com os outros, ou seja, a reserva legal com passivo em São Paulo era muito maior do que a do Piauí, e imóveis sem reserva legal nenhuma em São Paulo era quase 40%, sendo que no Piauí é muito pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas, né? Mas eu diria assim que uma lição que a gente pode ter daí é o seguinte: o Código Florestal implementado por via do comando e controle, monitoramento, fiscalização, punição, funciona razoavelmente bem para conter o desmatamento em algumas condições, que me parece é o caso do Piauí. O Piauí é uma fronteira agrícola nova, né, onde grande parte disso aqui do Cerrado do Piauí, né, que é o Mapitoba ali, é uma fronteira novíssima, então nos últimos 20 anos que começou a ter abertura ali, quando nós tínhamos um Código Florestal em pleno funcionamento, o Ministério Público funcionando, órgãos ambientais funcionando, imagem de satélite, não tinha cara ainda, mas você tinha financiamento vinculado à regularidade ambiental, você tinha um conjunto, né, de mecanismos institucionais que fez com que, em regra, apesar de ter uma reserva legal maior, se conseguisse respeitar a reserva legal no Piauí. Em São Paulo, quando se abriu grande parte das áreas agrícolas de São Paulo, embora já houvesse Código Florestal, nós tínhamos o Código Florestal lá de 34, que tinha uma reserva legal de 25%, né, não se respeitou isso, porque você não tinha os mecanismos funcionando para conseguir garantir. Mas hoje tem, São Paulo tem um Ministério Público atuante, tem um órgão ambiental super importante, com bastante fiscalização, enfim, todos os outros elementos que tem no Piauí, até mais, tem em São Paulo. No entanto, isso não significou resolução do passivo. Ou seja, apesar de nós termos já, pelo menos há 2 décadas, né, regras, decisão judicial, TACs, ou seja, existe uma regra dizendo que quem tem passivo tem que recuperar, no caso de São Paulo, que é um estado rico, isso não aconteceu. Então, eu tiro daí uma lição, né? Ou seja, para conter o desmatamento, monitoramento, em algumas situações, não todas, se a gente for para a Amazônia é uma situação diferente, mas ele pode segurar, ele pode ser funcional, o Código Florestal pode ser um instrumento efetivo para isso.
Mas, para induzir restauração, simplesmente comando e controle não tem se mostrado eficaz pelas razões que nós todos aqui sabemos, custos e tudo mais. Bom, então, o que temos que fazer? Trabalhamos com algumas hipóteses de trabalho lá no PRA do DF. A primeira hipótese de trabalho, que é importante você ter subjacente, é que a maior parte dos produtores quer estar legalizada. Então, esse é um pressuposto. Ou seja, a maior parte, se tiver condições, quer estar legal, não quer estar fora da lei. Segundo, que para que isso aconteça, é necessário ter um ambiente favorável à regularização. Para que nós consigamos ter adequação ambiental, restauração em escala, o Estado tem que garantir um ambiente onde todos podem conseguir e onde você mostre para todos os produtores que cumprir a lei é bom. O que já é uma mudança, porque historicamente era o contrário, né? Então a nossa história é de que cumprir a lei é uma coisa que traz prejuízo e, portanto, só faz aquele que é obrigado mesmo. Então a gente tem que mudar essa chavinha, a gente tem que mudar essa perspectiva. Se a gente conseguir criar um ambiente institucional onde cumprir a lei é bom, nós conseguimos talvez criar escala. E, portanto, temos que criar um pacote de medidas que no seu conjunto possa sinalizar um caminho, né? E qual que é o caminho? Então, o que nós optamos no DF foi criar incentivos via prêmios para quem tem área conservada. Vamos diferenciar positivamente aquele produtor que, de fato, está adequado. E como isso? Né? Então, o PRA do DF, vou aqui mais rápido, que já me falaram que tenho 7 minutos só. Ele tenta criar incentivos econômicos e institucionais à regularização, tenta direcionar apoio técnico e econômico aos produtores que queiram fazer, né, restauração ou conservação, tenta definir regras claras para análise e processamento do CAR, como é, digamos, o básico de qualquer PRA, né, e também busca esclarecer alguns pontos duvidosos que estão na legislação. Bom, quais são os incentivos, né? Então, aqui eu vou passar. Os incentivos são uma forma de adicionar a política de comando e controle, mas esse aqui é um ponto central. Ou seja, o nosso PRA reconheceu como prestador de serviço ambiental todos os proprietários que tenham pelo menos 20% de sua área coberta com vegetação nativa conservada ou em restauração. Então, esse produtor rural que tem a sua área conservada, ele passou a ser reconhecido pelo Distrito Federal. Olha, esse é um prestador de serviço ambiental. E ao ser reconhecido como tal, ele passa a fazer jus a uma série de benefícios. Quais são eles, né? Bom, eu vou passar aqui mais rapidamente. O CAR serve, nesse caso, como uma certificação. Então, ele está no CAR, você consegue identificar se ele tem ou não tem passivo, se ele tem ou não tem aquela área conservada, né, se tem APP conservada ou em restauração. Nós temos base legal, acho importante dizer isso, nós temos base legal para tanto na Constituição Federal, né, que permite dar um tratamento diferenciado para quem produz com serviço ambiental agregado, como passando pelo Código Florestal, inclusive a lei orgânica do Distrito Federal também traz essa previsão. E quais são os incentivos que tem lá? Um primeiro é a participação num mecanismo de compras públicas, que é o PAPA, que é o Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, com prêmio no preço. Ou seja, aquele agricultor que tem a reserva legal, que tem a sua APP conservada ou em restauração, ao vender seu milho, sua mandioca, seu maracujá para o governo, para fazer cesta básica, para ir para os hospitais, para ir para escolas, ele pode receber até 30% a mais no preço daquele produto. Então, se eu vendo por R$10 ao produto normal, o meu pode custar até 13. Está autorizado o Estado a pagar até 30% a mais para cada produto. E assim também a gente está imaginando para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o Distrito Federal e quase todos os estados fazem uma complementação ao recurso que vem via Fundeb e que está autorizado, portanto, a gastar mais, a pagar melhor por aquele produto que vem com serviço ambiental associado. Além disso, e no caso do DF, isso é importante, alguns outros estados, o nosso PRA prevê prioridade para quem vai passar por um processo de regularização fundiária. Então, tem muitas áreas que são áreas públicas, que estão sob posse de particulares e exige um processo de regularização. Quem tem CAR, quem tem área conservada, vai poder pagar um preço menor e vai poder passar na frente da fila ou ter uma fila preferencial, exclusiva, para poder fazer o seu processo de regularização, que do ponto de vista de valorização imobiliária é muito dinheiro. Então isso é um benefício econômico muito pautável para o produtor. Pode participar em programa de assistência técnica, extensão rural, né? Além disso, nós previmos, assim como tem em nível federal agora, previmos que é possível fazer a conversão das multas ambientais por via
da compra de cotas de reserva ambiental, que é uma forma simples de fazer a conversão. Aquele produtor que já tem área conservada, entrou no CAR, tem área a mais, mostrou, comprovou que tem, cria uma cota, aquela cota tem um valor, qualquer devedor de multa ambiental pode comprar essa cota no mercado e pagar para o órgão ambiental. Olha, eu devo 20 mil reais aqui, estou pagando 20 mil reais em cotas, e o órgão pode aceitar isso como um pagamento efetivo, que é uma forma de conversão, digamos, mais simples do que aprovar projeto, fazer editais e tudo mais. Também existe essa possibilidade, mas essa é uma forma que incentiva a criação de um mercado para isso. E também começamos a utilizar o mecanismo de compensação florestal, que é devido em função de obras de infraestrutura, né, onde o empreendedor tem que compensar o seu passivo para apoiar a restauração de passivos em áreas privadas, APP e reserva legal. Então, fizemos o casamento dessas duas políticas, né? Eu vou passar aqui mais rápido, mas para mostrar que o Programa de Aquisição Agrícola, o PAPA, né, executou 20 milhões de reais, né, em 4 anos. Não é muito, pode ser mais, né, mas casando isso, né, com uma política ambiental, acho que aí tem uma coisa que é virtuosa nisso, que é você passa a trabalhar com a política agrícola e a política ambiental juntos. Então, você passa a ter uma disputa conjunta por orçamento. Interessa tanto a Secretaria de Meio Ambiente ter um orçamento interessante nas secretarias que utilizam esse mecanismo, né, como as próprias secretarias também se interessam a poder pedir mais orçamento para fazer suas compras, para poder atingir esses objetivos. Então, você passa a ter de orçamentos que se disputam, no geral, para orçamentos que se complementam, inclusive com possibilidade de trazer recursos externos, né? As regras de compensação, enfim, vou passar aqui mais rápido, mas nós permitimos que pudesse fazer compensação por restauração, mas também por conservação. Mas também, o mais importante, é que foi rastreado no mapa de áreas prioritárias. Então, nós fizemos um mapa de áreas prioritárias, né, onde você também, o PRA, permite e utiliza esse mapa para fazer a alocação de reserva legal. Então, dividimos o território em 3 níveis de prioridade, utilizamos para isso vários dados, né, como remanescentes, proteção de remanescentes de alta qualidade, proteção de áreas de recarga de aquífero. Temos no Distrito Federal um mapeamento bastante fino de áreas de recarga de aquífero, então são áreas interessantes para restauração e conservação, né? Proteção de encostas, vulnerabilidade de expansão urbana, como nós somos uma microunidade, conseguimos identificar as áreas que são mais próximas de área urbana e, portanto, estão mais ameaçadas, então que não faz sentido fazer uma indução de restauração em lugares que talvez virem cidade logo mais, né? Mas talvez áreas mais remotas, são mais baratas e mais efetivas, né? E fizemos, finalmente, a conexão com o zoneamento que está em construção, que, portanto, nós já estamos olhando e fizemos aquele mapa pensando em quais são os vetores de desenvolvimento, expansão urbana, industrial, agrícola do Distrito Federal para casar com o mapa de áreas prioritárias, né? Bom, aqui é interessante dizer o seguinte, isso aqui a gente descobriu depois, fizemos uma análise de custo das áreas e descobrimos que há uma alta correlação entre custo mais baixo de oportunidade, pensando em custo da área, nas áreas de mais alta prioridade. Por quê? Porque são as áreas que estão mais conservadas, porque estão mais longe de estrada, estão em terreno mais declivoso, portanto tem maiores remanescentes, mais bem conservados, onde você consegue, fazendo, por exemplo, uma restauração, ter mais ganho ambiental conectando fragmentos do que nas áreas que estão mais próximas da cidade ou de estradas, né? Bom, aqui vou finalizar, que eu só tenho mais poucos minutos, mas para dizer que nós também avançamos, né, em mudar as regras de restauração. Então, nós tínhamos antes aquela lógica de só fazer restauração para o plantio de mudas, adotamos uma lógica diferente, agora a gente vai medir por resultado e não mais por esforço de implantação, adotamos indicadores para restauração que permitiu usar qualquer técnica possível para baratear, para dar escala, né, e para dar segurança para quem planta e para o próprio órgão ambiental para poder medir e falar, olha, isso está bem ou se não está bem, né. Mudamos uma instrução técnica do IBRAM sobre isso, que é o órgão ambiental lá, além da secretaria. E finalizo aqui para dizer o seguinte, nós estamos vinculando o CAR a uma série de outras políticas públicas, fazendo a divisão entre o CAR válido e o CAR homologado, né? Então, por exemplo, se você quiser emitir autorização para desmatamento, tem que estar com o CAR homologado, se quiser uma concessão de licença, tem que homologar, se quiser fazer uma servidão, claro, qualquer emissão de cota tem que homologar, e aos benefícios econômicos em geral também tem que homologar. Para poder fazer o processo de regularização, também tem que estar com ele pelo menos validado dentro do processo, né, do CAR. Bom,
É isso, gente. Acho que não tem mais tempo, ela aqui já falou para acabar. Alguma das lacunas breves que a gente conseguiu resolver, que eu acho importante, a servidão ambiental em caso de posse, essa é uma lacuna que está na lei federal, em estados onde tem muita terra pública, isso é fundamental. Nós temos uma leitura, que eu acho que é a leitura correta do Código Florestal, que é possível servidão ambiental em área de posse, assim como é possível a reserva legal. Isso permite a entrada de áreas de posse no mercado de cota, no mercado de servidão, no mercado de pagamento por serviço ambiental. Isso está regulamentado no DF, tem toda uma regra para que isso possa acontecer. Acho que isso é uma coisa importante para ir para outros estados. E, por fim, permitimos compensação de reserva legal fora do Distrito Federal, desde que seja na região do entorno, em bacias que vertem água para o DF. Então, se está vertendo água para o DF, é do nosso interesse a restauração, mesmo que seja no Goiás, né, não tem nenhum problema de selar, estamos permitindo isso. Obviamente tem que fazer um acordo com Goiás, mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Parabéns pela sua apresentação. Interessante a forma como o Distrito Federal integrou com várias políticas públicas do Estado, do Distrito Federal, né? Sem perder mais minutos, eu já chamo em seguida o nosso parceiro, Marcos Sema Mato Grosso, parceiro do REM, a sua apresentação do Estado de Mato Grosso. 15 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcos Ferreira. A brincadeira é que alguns colegas lá do fundo falaram que trouxeram a lista de perguntantes. Tem mais uns ali. Eu me chamo Marcos Ferreira, eu sou servidor de carreira da Secretaria de Meio Ambiente e nestes dias estou coordenador de conservação e restauração de ecossistemas. Então, nós tentaremos falar muito brevemente sobre como se dá a história do PRA no Mato Grosso. Eu acho que todo mundo conhece essa historinha, ou grande parte já ouviu, a história do que seria o avô do CAR, o SLAPR, o Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais. Foi um produto inicial ali no estado de Mato Grosso, algo já de uns dias atrás, né, mas que havia necessidade, décadas, né? Não. Que previa a questão do licenciamento, da fiscalização e monitoramento. Nós não tínhamos ainda a figura do cadastro ambiental rural. Tá? E Mato Grosso, a gente fala um pouquinho diferente do DF. Acho que eu fui servidor do IBAMA e também trabalhei no IBRAM e atualmente estou no Mato Grosso. Então perambulei um pouco por essas realidades. Mato Grosso é um estado um pouquinho maior, são 900 mil quilômetros quadrados. 51% é floresta amazônica. É uma outra parte cerrada e a gente ainda tem o Pantanal ali para melhorar a situação. Na prática, a gente tem reserva legal de 80% em algumas áreas, a reserva legal das propriedades rurais são 80% em algumas áreas, 30% em outras, e há a possibilidade de alguns municípios terem reserva legal de 50%. Municípios que têm grandes áreas de unidades de conservação ou terra indígenas. Né? Então, qual foi a história inicial? Né? Nós precisamos, o Estado entendeu que para licenciar qualquer atividade de qualquer empreendimento agrícola ou empreendimento rural, ou até uma atividade de manejo florestal, ele adotou esse sistema ambiental de licenciamento de atividades rurais. Né? Como é que funcionava? Deixa-me ver. Nós tínhamos a delimitação do polígono da propriedade, como é hoje, né? A marcação das áreas de preservação permanente e definição de quais atividades eram desenvolvidas nas propriedades. E a SEMA adotou o SLAPR, na sequência, isso no ano 2000, né, iniciou a adotar, e houve uma lei complementar que o fundamentou. E essa lei ela foi uma inovação porque, finalmente, a gente conseguia cumprir o que estava previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, do licenciamento dessas atividades. Né. Eu serei mais rápido com a historinha, né, mas foi, em princípio, o avô do que nós temos como CAR hoje. Como é que funcionava? O interessado, o responsável técnico, dava entrada no sistema, né, de licenciamento, a SEMA do Mato Grosso analisava o processo, emitia a licença ambiental
ou TAC, o termo de ajustamento de conduta, se necessário, e fazer o monitoramento por monitoramento remoto das atividades. E, quando necessário, a equipe de fiscalização já realizava autuações mesmo remota, porque a pessoa se declarava que tinha passivo de reserva legal ou de área de preservação permanente. Então, como era declaratório, não havia uma necessidade premente de estar no local, né? E, na sequência, com a evolução do SLAPR, a gente teve o CAR, e foi criado o programa MT Legal, né, que previa a regularização ambiental, a redução dos custos de monitoramento, porque a ideia era fazer monitoramento remoto por meio de geotecnologias, e é a base do licenciamento ambiental. Acho que foi um diferencial, um dos problemas maiores de Mato Grosso, que ele sempre colocou o CAR ou o MT Legal, ou o projeto de licenciamento, como base para todo o licenciamento ambiental de atividade rural, né? Bom, e aí a gente entra com o CAR para resolver esses problemas. A análise técnica ambiental e jurídica, né, ela é feita no SLAPR, ela continuou sendo realizada, né? Nós alteramos a base cartográfica, mudamos para CIRGAS na época, que já está sendo alterada novamente, né? O que eu queria ressaltar, o que eu acho muito importante, nós vamos colocar isso mais à frente, mas seria a necessidade desse cadastro ambiental rural como base do licenciamento no Estado, né? Então, toda atividade, para ser licenciada, ela deveria estar nessa base do CAR. Qualquer atividade de manejo, qualquer plano de exploração florestal, né? E teríamos todas as informações em uma única base. Com o advento da Lei 12.651, né, nós tivemos, ou o novo Código Florestal, como queira, tivemos também a proposta de criação do CAR Nacional, e Mato Grosso migrou também para o CAR Nacional. Aí nós tínhamos um problema, né, porque, como eu disse anteriormente, a gente sempre utilizou ele para atividade de licenciamento. Sempre utilizou o CAR para atividade de licenciamento. Então, quando tínhamos uma propriedade que era autodeclarada, que a pessoa declarava que era proprietário, e ele fazia um polígono e submetia ao CAR, e o vizinho fazia um polígono também, submetia ao CAR, e chegava um projeto com sobreposições de propriedade. Acho que foi um problema para todo mundo. A quem competia resolver esse problema? Os analistas resolveram que não seriam os analistas que dariam esse veredito, né? Então, se eu tenho um projeto de manejo florestal, que são áreas imensas, sobreposto a uma área de um vizinho também com manejo florestal, os analistas simplesmente pararam o processo, devolviam aos proprietários e falaram: resolvam e depois devolvam para a gente. E, no Estado, isso causou um entrave muito elevado. Então, todos os projetos, grande parte dos projetos de manejo florestal, é importante ressaltar que o manejo de floresta é a quarta economia do Estado, né? Foram suspensos, grande parte não houve evolução. E os planos de exploração florestal também de áreas que tinham sobreposição também pararam, tá? Não houve continuidade. Daí, então, acho que um pouco de pressão política, porque em Mato Grosso o agro é muito pop. Isso eu não podia falar, né? Tá, desculpe. Então, Mato Grosso retomou um sistema próprio, né? Um sistema de licenciamento próprio, e criou o SINCAR, né? Seria o Sistema Mato Grossense de Cadastramento Ambiental. Claro, tendo que conversar com o SINCAR Nacional. E é isso aí. Essa é a figurinha esquemática de como representa, mas basicamente nós temos as entradas, né? E teria uma validação automática, e tem todos os procedimentos de análise, foram criados procedimentos operacionais padrão para isso. A Secretaria de Meio Ambiente ela contratou uma consultoria, né, a Falcone, que fez um mapeamento de processos e definiu como seriam as análises, né. Num primeiro momento, isso deu muito certo, né? Mas, assim, colocando o elefante na sala, a gente sabe que, além de manejo, o cara agora também da cadeia, né? Nós tivemos um superintendente
que foi preso por alguns problemas. Como eu disse, nós temos reserva legal de 80%, de 30%, e daqui a pouco nós tínhamos florestas virando cerrado porque a reserva legal ampliava muito em algumas áreas. E é um problema que é bom colocar o elefante na sala, porque vários poderão passar por isso. Nenhum dos servidores que foram presos ou detidos eram servidores efetivos da casa, não eram todas indicações políticas. Mas ainda assim acaba que a gente fica fragilizado no processo, né? Mas foi retomado o procedimento e agora a gente entra onde eu vim falar efetivamente, no PRA, no Programa de Regularização Ambiental do Estado. Após cumprida toda a parte burocrática de submissão de projetos, a parte de apresentação de documentação, de validação do CAR e um eventual termo de compromisso de restauro, ou de recuperação da área, nós temos um programa de regularização ambiental. Eu tenho que fazer jus aqui, colocar o mérito. Na verdade, eu estou herdando essa agenda. Nós temos uma colega que esteve à frente há muito tempo e trabalhou muito por isso, que é a Lijanara. Lijanara Vendramin, ela conseguiu articular com muitas outras entidades, e o CAR evoluiu muito em Mato Grosso em função dessa articulação feita anteriormente. Então, os instrumentos do PRA no Mato Grosso. Ele tem o cadastro ambiental rural, a proposta de compensação da reserva legal, o projeto de recomposição de área degradada ou alterada, o PRADA, e o termo de compromisso. Nós regulamentamos como funcionaria o PRA em Mato Grosso. E ele ficou, eu pularei aqui um pouco, né, mas ele ficou num pouco diferencial, pouco diferente, que ao invés de uma instrução normativa, a equipe que estava trabalhando resolveu colocar numa base muito mais sólida e difícil de ser mudada, que foi um decreto. Então, tem um decreto governamental no estado de Mato Grosso que regulamenta todo o programa de regularização ambiental do estado. Então, nós temos esse decreto 592, de maio de 2017, e ele decreta, então, toda a estrutura, toda a descrição de como funcionará o programa de regularização ambiental está descrita de uma forma, digamos assim, um pouco mais, muito sólida, né? Existem prós e contras para isso, né? A gente detectando alguma eventual necessidade de alteração é um pouco mais complexo. Mas foi um trabalho muito bem feito e a gente acredita que as alterações muito provavelmente irão demorar um pouco mais. Mato Grosso, assim como o Distrito Federal, também adotou um sistema de monitoramento por indicadores. Foi um trabalho feito em parceria, conheceu o trabalho da Embrapa, o Daniel colaborou muito, esteve à frente junto nessa equipe que, como eu disse, articulou com a LIJ, o IBRAM. Então, foi um trabalho conjunto. Basicamente, a gente adotou os indicadores de São Paulo. A SEMA de Mato Grosso, a SEMA DF, e São Paulo estão usando os mesmos indicadores. Então, para definir, deixa eu dizer o que é importante disso. A questão é que nós não tínhamos uma régua para mensurar resultados de um PRAD, né? Basicamente, um analista que faria uma vistoria no local, ele chegaria lá e dizia, eu acho que está a contento. E outro diz, eu acho que pode não estar a contento. E ficaria a palavra de um contra o outro. Essa metodologia, ele cria uma régua para mensurar. Então, tem 3 indicadores básicos, que é a riqueza de espécie, né, riqueza de regenerantes, né, e cobertura da área. Espécie, regenerantes, cobertura e diversidade. Isso. Então, esses 3 indicadores, eles definem o estado, a evolução da área que está sendo recuperada. Bom, tem que fazer jus aos colegas que trabalharam junto, mas foi a Agroícone, WWF, TNC, e a Embrapa, além de vários outros colaboradores do terceiro setor que participaram da construção tanto do decreto quanto desta cartilha de monitoramento. Um desafio que eu acho fundamental trazer para essa discussão, que eu acho que seria um ponto alto, é uma coisa que me preocupa como analista, e alguns que são analistas devem entender isso também, são só 2 palavras, reposição florestal. Reposição florestal eu acho que pode ser uma pedra no caminho da restauração se a gente não definir.
Em estado como Mato Grosso, que é exigido no processo de licenciamento, a reposição florestal ela é condição sine qua non para o processo de regularização ambiental. E, não sei se todos têm intimidade com o termo reposição florestal, mas era uma obrigação legal e não é barata. Como nós estamos tentando resolver isso? Nós criamos agora há pouco tempo, em Mato Grosso, um grupo de trabalho que está tentando regulamentar, já está pronta uma instrução normativa para regulamentar a possibilidade de geração de crédito de reposição florestal por plantios para o PRAD, para restaurar APP e reserva legal. 1 metro cúbico de reposição florestal hoje em dia custa em torno de R$ 130 por metro. A dívida de reposição é de em torno de 80 metros por hectare. Então, cada pessoa, além do restauro, tem uma dívida em torno de R$ 20.000 só de reposição florestal, se for comprado no órgão oficial, para regularizar, por hectare, R$ 20.000 por hectare. Se gerarmos a reposição pelo próprio restauro, zera essa dívida e ainda há a possibilidade dessa reposição bancar os custos da restauração. Eu acho que esse é um dos maiores pontos que eu vejo com preocupação para o processo de regularização ambiental, não só em Mato Grosso, mas aqui no último evento lá na Bahia eu discuti com alguns colegas. Tem pouca gente ainda vendo essa pedra no caminho. E é um fator que a gente tem que colocar na equação da restauração, que é caro. Tá, obrigado, acabei. Obrigado, Marcos. Obrigado pela sua contribuição e por compartilhar com todos o longo histórico que Mato Grosso tem, né? Tanto é que mais da metade do seu tempo foi para chegar no PRA, né? E obrigado pela coragem de mostrar, inclusive, os problemas e lições que vocês enfrentaram lá e enfrentam, né? Bem, continuando, a gente mudou um pouco a ordem das apresentações, tá, Murilo? A gente vai seguir agora, chamo ao palco Vitor, Rio de Janeiro, para a sua apresentação. O palco é seu. Boa tarde. Como apresentado, meu nome é Vitor. Atualmente estou como chefe de serviço de restauração e manejo florestal sustentável do INEA, do Rio de Janeiro. E só para contextualizar um pouco o papel do INEA no CAR, a gente está envolvido em todos os processos aí desde lá do começo do CAR, lá em 2013, né, começou a divulgação. Então a gente atua na divulgação, tanto para os pequenos quanto para os grandes. Depois a gente apoiou o cadastramento dos pequenos, continua apoiando até hoje, a gente ainda continua fazendo cadastro. Agora, ano passado, a gente começou a validação, e na validação a gente já está gerando notificações, então a gente chama o pequeno proprietário para fazer a retificação dele junto, a gente volta para fazer a análise, vai chamar PRA, vai convencer ele do PRA, implementar junto com ele, então a gente até brinca, né? Tem aquele ditado, né? De cobrar o escanteio e cabecear, a gente, além de cabecear, a gente ainda defende ainda, né? Porque a gente está super envolvido ali. Alguns estados também têm essa particularidade, e outros só apoiam na validação e no cadastro. E a gente depara com a situação, a gente chega para o proprietário e lá, a gente precisa implementar o PRA, o proprietário aqui, essa área aqui não é dele, essa parte aqui é dele. Ele fica pensando, PRA, vou ter que plantar, vou perder meu pasto, que é o que a gente mais escuta quando tenta levar isso para eles, né? Aqui essa foto é Guapimirim, aqui no Parque Estadual de Três Picos. E o perfil, né, do Rio de Janeiro dos imóveis rurais, né, apenas 13%, né, 14% são de imóveis acima de 4 módulos fiscais, ou seja, 86% são de pequenos. Então, essa aqui é o nosso desafio aqui de apoio, mas, em comparação em área, 64% são dos maiores, né? Então, a gente
iniciando por eles, né, a gente vai ganhar bem mais escala e sabendo que vai ter que ter o apoio desses 86, qualquer coisa a gente posterga um pouco esse apoio, até que a gente sabe vai ter mais expertise e talvez mais recurso, né, para apoiar. Quanto à adesão do PRA, a gente tem hoje que 68%, né, aderiram, marcaram lá, né, a opção de interesse, adesão ao PRA, e que em área isso equivale a 86,7%, ou seja, então, tem muito grande aqui, né, com interesse em aderir ao PRA. Isso aqui é só um panorama que tem lá na consulta pública do CAR. Então, a gente tem hoje cerca de 46 mil imóveis na base, a gente trabalha com um universo de 60 mil, a base do INCRA, lá, um levantamento de imóveis rurais, e a gente ainda está iniciando, né? A gente começou a validação ano passado, a gente só tem 734 imóveis. Essa área grande aqui, de imóvel não analisado, na verdade, foram os cadastros que a gente já cancelou, que tinha cadastro que estava pegando três estados, inclusive, pegou Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, fez um triângulo gigante. Então, esses a gente já cancelou de cara. Então, só um panorama geral. Legislação que a gente tem, que a gente tomou como base até criar a nossa resolução sobre o PRA. A gente tinha, em 2013, um decreto estadual que ele regulamentava, instituía, né, ele instituía, na verdade, o PRA, ele só dava algumas diretrizes, mas já indicava que ele deveria ser regulamentado em outra normativa. A gente criou, em 2016, uma resolução 140, que a gente criou o Banco Público de Áreas para Restauração, que eu vou explicar rapidinho mais na frente. Uma resolução conjunta, que é da carteira da restauração, os empreendedores que têm compromisso de restaurar, eles depositam na carteira, então, e o Estado vai lançar editais para restauração em áreas prioritárias de interesse, que a gente pode usar esse recurso para apoiar o PRA. A resolução 141, que a gente definiu critérios e procedimentos para análise e validação do CAR, a gente priorizou algumas análises. Tem uma resolução, que é um sistema estadual de monitoramento e avaliação da restauração. A gente tem um protocolo, padronizou alguns documentos e definiu a estratégia de avaliar a restauração final, né? Que é o resultado. E, por fim, esse ano, em janeiro, a gente saiu a resolução do PRA. O público-alvo, né, da resolução são todos os proprietários que apresentam passivo de APP, RL, uso restrito, e somente áreas suprimidas até 22 de julho de 2008, isso já que está no código. Mas como instrumento, além do CAR, o termo de compromisso, o PRADA simplificado, entrou também o BAMPAR, a carteira da restauração e o portal, que é um portal que a gente utiliza para divulgar as ações da Gerência do Serviço Florestal lá do INEA no estado do Rio de Janeiro. O funcionamento, a gente não inventou muitas regras além ao que o Código Florestal traz. O prazo para adesão vai ser aquele definido na legislação para inscrição no CAR, que prorroga sempre, a gente acredito que não vai prorrogar mais esse ano. Porque para efeitos de cumprimento do prazo, né, de adesão, a gente considera a data que ele enviou o cadastro para o sistema. Quem não manifestou lá o interesse em aderir ao PRA, ele pode retificar até a data limite do CAR. A gente prevê a isenção de taxa de análise, né, para imóveis com área até 4 módulos fiscais, para propriedades acima de 4 módulos, a gente está prevendo que vai ter que ser analisado e a apresentação de relatórios de monitoramento, então isso vai gerar um custo de análise para esses proprietários. E em caso de indeferimento do PRA,
ele deverá ser aberto no processo administrativo de autorização ambiental. Então, ele vai ter umas regras mais restritivas do que a do PRA em si. E o não cumprimento de alguma notificação ou o próprio indeferimento do projeto, ele vai alterar o CAR do imóvel para pendente. E além de sofrer as consequências, as sanções administrativas e ter que abrir o processo. Né? O termo de compromisso também não teve muitas mudanças. Ele vai assinar somente após a aprovação do projeto. A gente não ficou bem claro na resolução, mas a nossa ideia é que ele só vai poder aderir ao PRA e fazer a proposta dele depois do CAR ter sido analisado e aprovado, porque ele tem essa possibilidade de ele fazer a proposta dele antes, mas tem muitos casos que está encontrando muita divergência de uso do solo, de classificação, então vai ter um retrabalho ele fazer antes para depois de ter que retificar isso lá na frente. Então a gente só vai contar esse recebimento do PRADA depois do CAR validado e a assinatura do termo de compromisso. Vai estabelecer prazos, metodologias, áreas e obrigações a serem cumpridos para todos os processos. Então, para cada área específica, vai ter um procedimento. O prazo máximo de 20 anos, a gente não colocou exclusivo da reserva legal, como o Distrito Federal fez, né? Para a PP também, a gente considera os 20 anos. E o diferencial que a gente colocou é a possibilidade de incluir no BAMPAR as áreas ainda não abrangidas pelo cronograma de regularização, né, do termo de compromisso. Ou seja, o cara tem lá 20 anos, vai fazer uma parte nesse ano, e as outras que ele ainda não vai efetivamente começar as atividades de implantação, ele pode inserir essa área no BAMPAR, que eu vou explicar rapidinho o que é o BAMPAR, o Banco Público de Áreas para Restauração, onde os proprietários que têm áreas disponíveis para restauração sobem essa área no sistema. Do outro lado, os empreendedores que têm compromisso de restauração devido a licenças e tal, também cadastram sua área, a gente faz o cruzamento dessas informações e colocam eles em contato. Então, o pequeno proprietário vai poder colocar essa área no BAMPAR e se ele enquanto ele não chegar no cronograma daquela área, ele vai poder ser abrangido pelo BAMPAR. Só alguns números do BAMPAR, a gente já tem 48 municípios cadastrados, são 123 propriedades, 70 empreendedores, e a gente tem mais de 8 mil hectares de áreas cadastradas de propriedades para restauração. Só uma mapinha só das áreas, da localização das áreas. O monitoramento, como é que vai ser o monitoramento do PRA? Proprietários acima de 4 módulos deverão apresentar um relatório de monitoramento a cada 2 anos, de acordo com o modelo que a gente previu lá na Resolução 143. Os proprietários até 4 módulos, eles são isentos da apresentação desses relatórios, e o INEA vai fazer um monitoramento permanente, tanto dos pequenos quanto dos grandes, via assessoramento remoto, imagem de satélite, que a gente já está bolando lá uma ferramenta, na verdade, o Ciro, a tese de doutorado dele, sistema com imagem de satélite, a gente está treinando o sistema para classificar o solo, então já classifica como pasto, floresta, então isso aqui vai ser atualizado anualmente, e a gente vai poder acompanhar essa mudança do uso do solo. E como é que a gente vai avaliar, né? A ideia é cruzar a nossa metodologia que tem na 143, na resolução de avaliação, com a imagem de satélite. Então, a gente tem uns parâmetros para avaliar o rendimento da restauração. Com os resultados, a gente chega numa nota. A nota acima de 8 a gente considera adequado. Aqui só a base do crítico mínimo e adequado para a gente considera para a restauração. Como desafio, lá no Estado, a gente tinha expandir a restauração e proteger os mananciais de abastecimento público. Para isso, a gente traçou estratégia, né? Elaborar uma priorização da análise do CAR e avançar na regularização do imóvel.
na priorização da análise do CAR, a gente já traçou essa estratégia de cruzar a base do SICAR com o mapa de áreas prioritárias que a gente tem lá no estado. Nisso, a gente cruzou as propriedades que tinham mais de 90% com sobreposição com essas áreas prioritárias, e a gente priorizou, botou na escala lá do maior para o menor, das maiores propriedades. Então, aqui é só um exemplo de uma área, de uma bacia, do Maricá, a classificação do uso de solo, que é a pastagem. Então, aqui é áreas prioritárias para restauração. A gente cruzou com a base do CAR. Então, essas propriedades têm mais de 90%, a gente vai começar a análise, a gente traçou essa estratégia. E lá no INEA, a gente não tem só uma sede, né? A gente tem algumas regionais espalhadas. Então, a gente dividiu esses cadastros, que deu em torno de 1.500 cadastros, e dividiu pelas regionais. E a gente elaborou uma planilha para controlar essa produção do gerente operacional, que até a gente já deu essa ideia lá para o Serviço Florestal Brasileiro, para ter essa ferramenta no próprio sistema, a gente não depender dessa alimentação manual de cada técnico. E aqui a evolução das análises já que a gente começou, aqui é o número de cadastros prioritários que a gente dividiu por cada regional e o que já está sendo, o que já foi analisado, né? Essa priorização a gente já faz uns 4 meses, e a gente outro desafio que a gente vê é que tem regional que não está analisando, que tem outras demandas de licenciamento, que a gente sabe que não é nenhum técnico está ali exclusivo para o CAR. Então, é um desafio nosso é institucionalizar, né, a demanda do CAR no órgão, que ainda está muito focada em licenciamento, né? Então, a condição dos 46 mil imóveis que tem hoje, 700 que já foram analisados, 117 sendo analisado agora, só 7 só aguardando a regularização do PRA, e a gente ainda tem uns 45 mil ainda para analisar. Então, finalizando, a gente quer voltar lá para o pequeno proprietário e falar como é que a gente vai fazer o PRA, como é que a gente vai... O que você vai fazer com o seu pasto? Você não vai perder seu pasto. Seu pasto pode continuar lá, só que você pode ter os indivíduos lá. Em vez de limpar, você limpa seu pasto. Então, se parar de limpar, a regeneração vai vir, em alguns casos, né, que a gente sabe. E o boi ainda vai agradecer, porque vai ter uma sombrinha, né, para ele ficar. É isso aí, galera. Obrigado, Vitor. Importante, várias contribuições interessantes na sua fala, né? Primeiro, toda a estratégia de análise do CAR, né, do Estado do Rio de Janeiro, como foi organizado, como apareceu muitas vezes na sua fala. A questão do BAMPAR também e os critérios do monitoramento do PRA Rio. Bem interessante. Bem, dando sequência, então, eu convido o Thales, do Estado do Pará, para a sua apresentação PRA do Pará. 15 minutos, eu controlo o tempo. O palco é seu. Bom, na verdade, o desafio é controlar o tempo, né? Sim. Bom, boa tarde a todos, me chamo Thales Belo, estou à frente da Secretaria do Estado do Pará, enquanto secretário de atuação de pasta. Já fui secretário adjunto do órgão, diretor jurídico da casa, e hoje me foi dado esse desafio maior de conduzir a agenda. Bom, parabenizo a Sociedade Brasileira de Restauração Florestal pelo evento. Percebemos que o tema foi trazido como tema emergente e a gente percebe na fala dos colegas dos outros estados que existe muita sinergia, né, e muita demanda a ser trocada. No estado do Pará não temos algo tão diferenciado, temos alguns avanços, algumas perspectivas de atuação. Esse ano, precisamente, ano de 2018, o estado do Pará ele completa 10 anos de cadastro ambiental rural, ou seja, iniciamos essa tratativa lá atrás, tivemos vários avanços de atuação e o Programa de Regularização Ambiental no Estado se torna uma das ferramentas mais importantes de gestão e governança territorial. O Programa de Regularização Ambiental, também mencionado já pelos outros colegas, trazido pela legislação federal, ele foi implementado no Pará no ano de 2015.
Com o decreto 1379, tivemos um apoio absurdo de várias instituições, de vários parceiros de atuação. A equipe do órgão se posicionou diante de toda essa demanda e tivemos também, que nós fizemos questão de colocar ali, um resultado, porque foi um produto de uma construção extremamente participativa. O decreto ele ficou publicado no site do órgão por praticamente 60 dias para colaboração e para que a gente alcance aí um pertencimento social com relação a essa demanda. No ano de 2016, tivemos um decreto 1653 e uma instrução normativa para que nós pudéssemos demonstrar de que forma o proprietário, o possuidor de determinado imóvel, ele pode fazer adesão a esta ferramenta, até porque a gente não sabe que existe aí a gente sabe que não existe aí uma imposição legal, mas sim uma ferramenta passível de ser aderida. Por muitos anos, o Pará também trabalhou demanda de cadastro ambiental vinculada a licenciamento ambiental. Hoje, nós passamos à margem de 201 mil cadastros na nossa base, com a integração também federal. Disso, nós já temos mais que 50% analisado, porque o Estado do Pará precisou desenvolver uma análise expedita de atuação, ou seja, que faz contraponto, inclusive, com sobreposição de imóveis. Temos 144 municípios, e observei pela manhã atentamente a sua apresentação, né, quando o Estado recepciona uma plataforma de cadastro ambiental rural a nível federal, ele tem que fazer um contraponto com o mosaico de atuação que ele tem a nível de território, ou seja, o Estado do Pará precisou formatar o seu cadastro ambiental rural vinculando a atuação em tratativa federal. E hoje nós temos, sim, o SICAR Pará, ele é uma ferramenta pública de acesso livre aos interessados e ele está numa plataforma vinculada diretamente a um portal da transparência no Estado. E temos hoje uma diretoria específica que está analisando apenas cadastro ambiental rural também no Pará, diferente do que ocorria anteriormente, quando esse cadastro ele era vinculado ao licenciamento, para que nós pudéssemos estudar o módulo ambiental de cada empreendimento que nos é proposto, seja a nível de posse, seja a nível de propriedade. Trazendo como instrumentos de atuação, o Programa de Regularização do Pará ele teve um diferencial, que eu acho que é importante mencionar, que alguns estados fizeram, justamente como o Código nos traz. Existe uma data base, que é a data de 22 de julho de 2008, data de decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais no país, e essa data para o marco de adesão anterior ao ocorrido, ou seja, eu vou aderir para irregularidades ocorridas antes de 22 de julho. Para quê? Para que nós pudéssemos dar ao empreendedor o benefício que ele foi trazido a nível de legislação federal. No estado do Pará, nós fizemos o pós 22 de julho de 2008. Hoje existe uma ferramenta de adesão, só que óbvio que isso foi tratado com o Ministério Público, inclusive federal, para que nós não venhamos a fomentar a abertura de novas áreas, mas com um marco de atuação que foi preciso para 2014. Aderir a essa ferramenta, obviamente, sem recepcionar os benefícios que é trazido pela própria legislação federal, como suspensão de processos por infração administrativa ambiental ou até mesmo extinção de crime, uma vez estando sendo apurado em via própria. Dentro dessa plataforma como um todo, temos o PRA, vinculado ao programa de regularização, o PRADA, que o empreendedor apresenta junto desta plataforma, a análise desse cadastro ambiental rural. Hoje, na plataforma do Cadastro do Pará, quando o empreendedor ele faz essa declaração, existe uma análise automatizada, onde você vai ter ativo e passivo de atuação, o que é que você precisa regularizar, o que é que você precisa recompor dentro daquele imóvel, porque você não consegue avançar, seja com financiamento, porque nós regulamentamos uma normativa também que viabiliza a atuação dos bancos, porque eles financiam os pequenos, para que eles possam saber realmente quais documentos exigir. Até porque se criava um problema sério, onde o empreendedor levava determinado documento e o banco financiador não aceitava. Então, tudo isso nós buscamos regulamentar para que nós pudéssemos ter uma plataforma de transparência muito maior, não só a nível institucional, mas para o pequeno, médio e grande produtor que pretende se regularizar no território do Estado. Só que esse trabalho todo, ele precisa de requisito de atuação para adesão. Tá? E eu preciso fazer um cruzamento de dados, não só com base de CAR, mas lista de desmatamento ilegal. Eu preciso saber o que é que existe vinculado ao zoneamento ecológico e econômico do Estado para que eu possa verificar a área e localização do exercício daquela atividade. Eu preciso saber se ele não está numa lista de embargo do Estado. Hoje, dos 144 municípios do Estado do Pará, 121 exercem gestão ambiental, então eles alimentam essa plataforma e eles fomentam, né, a existência dessa lista de desmatamento ilegal vinculada às irregularidades nas áreas desses imóveis. E aqui, dentro dessas etapas de regularização,
é basicamente o que os outros estados também já mencionaram, né? Esse termo de compromisso ambiental ele está vinculado a uma análise final da consultoria jurídica do órgão, que atua hoje como Procuradoria do Estado. Nós tivemos todo um estudo de dinâmica de solo, para que a gente pudesse saber exatamente para as áreas onde precisam ser regularizadas, qual realmente é o plantio efetivo, qual realmente é a formatação, a metodologia a ser utilizada dentro daquela área, para que a gente possa, na verdade, alcançar a finalidade maior, que não é regulamentar esse ato, mas é buscar a restauração, ou seja, a visibilidade da demanda que está envolvida, que é a questão ambiental. Já que está regulamentado, como que eu trabalho tudo isso? E pela manhã nos foi trazido, né, uma proposta extremamente importante, como se trabalha o monitoramento disso tudo. Foi muito debatido pelos outros colegas como está sendo desenvolvida a forma de verificar se realmente está ocorrendo o que está sendo pactuado ali junto àquele termo de compromisso. E o Estado do Pará implementou recentemente um Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, que é o CIMAM. Ele tem uma base física própria de atuação, ele, na verdade, passa a ser uma unidade integrada da SEMAS, e esse trabalho todo, quando concluído, ou seja, houve adesão, houve análise de cadastro, ele passa ao Centro Integrado de Monitoramento. O Centro Integrado ele possui agendas específicas de atuação. Temos a agenda florestal, a agenda marrom, vinculada à infraestrutura, a agenda azul, relacionada à gestão hídrica do órgão, tempo e clima, e a transversalidade, clima, biodiversidades e áreas protegidas. Isso, na verdade, nos alcança um pertencimento social de atuação em que sentido? O Estado do Pará percebeu que não consegue fazer gestão sem investimento de inteligência tecnológica. Hoje, nós adquirimos imagens de satélite, 3 metros de resolução, que nos permite uma dinâmica de atuação muito mais efetiva. Hoje, a gente consegue, junto com uma assessoria de inteligência corporativa, de atuação na área ambiental, ir a campo ou fazer uma análise remota com mais segurança. E aqui é mais para dar um demonstrativo aos senhores, que hoje nós temos orbitando a Terra 150 nanosatélites, do qual o Estado do Pará possui um cercamento geográfico, para que tenha a cada 24 horas imagens coletadas. Por quê? Porque antes, quando nós fazemos análise de monitoramento remoto, utilizando, por exemplo, uma imagem MODES, nós teremos uma identificação nada tão definido. Utilizando até uma imagem Landsat, também não identificávamos. Com a imagem Planet, nós temos um trabalho muito mais próximo da atuação daquilo que está sendo efetivado. Então, esse trabalho, inclusive, ele está indo para o Fórum Amazônia, para os estados da Amazônia Legal, para que possam fazer também o uso dessa plataforma. E aqui verificar a identificação daquilo que foi proposto por parte do interessado e daquilo que foi acatado por parte do órgão. Interessante também a fala do nosso colega do Distrito Federal, quando menciona do entendimento que possui o Distrito Federal da possibilidade de compensação de área de reserva legal com fins de servidão, e o Estado do Pará regulamentou agora em setembro, através de um decreto, que é o 2190, onde se permite, por quê? Porque você cria uma ferramenta, que é uma das maiores ferramentas de regularização ambiental, e essa ferramenta ela não é efetiva porque as áreas que são propostas não possuem titularidades asseguradas. Mas, obviamente, que tem todo um critério de atuação, né? E quando se fala que, quando ocorrer a compensação, devem ser averbadas nas respectivas matrículas dos imóveis, a gente não pode fazer uma análise apenas isolada do artigo que traz a legislação federal, mas uma análise sistemática de que é uma ferramenta trazida para posse e propriedades rurais. Tá? E aqui, rapidamente mostrando, é o portal de adequação, aquele que não tem interesse de segue na mesma plataforma, para apresentar uma proposta de um PRADA para a área que não seja vinculada a programa de regularização, porque essa ferramenta não vincula. Ele é proposto, ele pode ter ou não adesão. Mas qualquer licenciamento que tenha passivo, ele precisa adentrar nesse rito de atuação, ou seja, precisa se regularizar para que ele tenha andamento. E esse trabalho ele foi desenvolvido também dentro de um projeto que o Estado desenvolveu, que é chamado de Olho na Floresta. Se nós adquirimos, ou seja, a ferramenta de inteligência tecnológica, como que eu passo a monitorar a dinâmica de solo? Como que eu passo a monitorar desmatamento? Ou seja, o Estado precisa ter um dado próprio de atuação. E esse projeto foi criado porque ele trabalha um sistema de alerta de desmatamento no território do Estado como um todo. Os órgãos federais têm acesso em recepcionar aquilo que é alerta dentro de cada área e de cada jurisdição. Ou seja, no próprio centro de monitoramento, uma vez constatado um alerta, é encaminhado aos e-mails cadastrados e via ofício aos órgãos que possuem responsabilidade e atribuição funcional para fins de apuração.
E aquilo que é de competência e atuação dos municípios, o próprio Centro de Monitoramento também encaminha. E o município ele valida em campo essa atuação. Só que eu divido com vocês rapidamente um dado que saiu agora no mês de julho de 2018, onde o SAD, o Sistema de Alerta, que é utilizado pelo Amazon, que também é parceiro de atuação do Estado, nos demonstrou que o Estado do Pará teve colaboração em 289 quilômetros quadrados de desmatamento no mês de julho de 2018, visando o território que vincula a Amazônia Legal. E aí o Estado, dentro de uma demanda que está desenvolvendo, ou seja, de novas formas de gestão e governança que entende que está executando, passou a trabalhar e qualificar esse dado. Por quê? Porque hoje nós temos um dado oficial de atuação. E desse trabalho todo, dos 289 quilômetros quadrados, nós tivemos 1.613 polígonos identificados como áreas alteradas ou degradadas. Ainda colocou mais. O Estado não foi só responsável por 37% do desmatamento da Amazônia Legal, mas de 95% das áreas degradadas. Isso foi mais absurdo. O que é que nós fizemos? Uma qualificação desse dado, usando imagem de satélite, e aí vocês podem perceber, eu só não sei como funciona o vermelho. Aqui, ó. Em amarelo é o dado do SAD. Em vermelho, não sei se vocês conseguem observar, é a análise feita por qualificação da área da Planet. Desse dado de 1.613, 1.042 polígonos estão com falhas de atuação, ou seja, equívocos. Já tinham ocorrido ou para o ano de 2017, ou eram polígonos que foram duplicados. Por que nós fizemos esse trabalho? Justamente porque nós temos uma agenda hoje no Centro de Monitoramento de restauração, regeneração de áreas que estão envolvidas na demanda do Programa de Regularização Ambiental. Inclusive, áreas que foram tidas como desmatada, se vocês puderem observar, são áreas que precisam, na verdade, ser monitoradas, porque nessas áreas possuem floresta, possuem ativo. E o Estado fez uma nota, publicou no site oficial, encaminhou ao Amazon, não querendo questionar uma atuação da instituição, até porque também é parceiro, mas demonstrando a limitação que a ferramenta que está sendo utilizada possui. E foi feita uma nota de esclarecimento, onde a instituição lamentou que realmente houve equívoco e que eles iam, inclusive, retificar os dados para os outros estados da Amazônia Legal. Então, isso é para os senhores perceberem que existe, sim, uma governança diferenciada por parte dos estados e que essa governança ela não pode existir se não tivermos uma nova forma de governar, mediante a atuação de ferramentas que nos são, vamos dizer assim, colocadas no próprio mercado até para adquirir, cooperações entre os estados, como está ocorrendo com os estados da Amazônia Legal e que a gente sempre abre para os demais estados do país, o próprio Distrito Federal, o Ministério do Meio Ambiente, sempre muito parceiro de atuação nessa demanda, para que a gente possa ter minimamente avanço e projeções dentro de uma agenda que é extremamente importante para qualquer órgão, para qualquer estado que se propõe a executar gestão. Aqui é para que vocês só tomem conhecimento, que é o portal da transparência, onde todas as ferramentas que foram mencionadas aqui são de livre e fácil acesso. Tanto que nós recepcionamos não só da sociedade, em geral, como de vários órgãos e instituições de controle, propostas para que nós venhamos a adequar, como o próprio Ministério Público nos mandou até um e-mail dizendo, olha, tem um cadastro que foi declarado dentro de uma área indígena. Hoje o Pará já não permite, assim como a unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral e demais impeditivos que nós tivemos que colocar junto nesta plataforma. Então, se possível, adentrem na ferramenta e nos tragam propostas que a gente está, com certeza, aptos a recepcioná-las. Muito obrigado. Muito obrigado pela brilhante apresentação do Estado do Pará, pontualmente no tempo. Não menos brilhante será a próxima apresentação. Eu já chamo, então, Murilo, do Estado da Bahia, para a gente concluir, então, essa sessão. E logo em seguida a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Então, vou chamar os participantes à mesa depois da apresentação do Murilo. Murilo, o palco é seu. Boa tarde a todos. Então, inicialmente, agradecer, né, o convite ao evento da Sobre. Sem dúvida, acho que uma discussão que tem sido feita e está na cabeça de todo mundo é como a gente ganha escala na restauração. E a gente também está discutindo isso lá no Estado, inclusive até sendo provocado por alguns outros órgãos parceiros de outras secretarias para dar apoio aos agricultores, né, principalmente a equipe
que trabalha com agricultura, né, agricultura familiar e também assistência técnica. Então, vou falar um pouquinho do PRA, e eu tenho que fazer o histórico igual os meus colegas para puxar lá de onde começou tudo, né? Então, na verdade, o Estado da Bahia ele começou... Vou dar uma pincelada um pouco sobre tudo isso. Lá antes de 2006, né, o Estado da Bahia teve um programa que se chamava PARA, que o agricultor, por livre e espontânea adesão, ia e aderia, né? E ali ele se comprometia em restaurar as suas áreas degradadas de reserva legal e APP. Ele tinha 1 ano para apresentar o seu projeto de restauração das suas áreas degradadas. Teve uma adesão muito boa no Estado, muitos aderiram, né? Foram o INEMA, né? A gente tem uma secretaria e tem uma autarquia vinculada ao INEMA, na época ainda era INGAR e INMA. Aderiram, mas só que depois não apresentaram o seu projeto de restauração das áreas. Então, foi um fracasso na época que o pessoal estava muito animado, né, que ia ter pela adesão que a gente teve, mas não avançou. E aí um pouco dessa vivência que a gente teve foi balizando os outros acontecimentos, né? O Estado da Bahia ele definiu criar um sistema próprio, né? Então, em 2006 foi publicada a legislação onde criava o Sistema Estadual de Informações Ambientais, e aí nele já trazia o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, o CEFI, né, que é o cadastro ambiental federal e que os outros estados também. Mas lá para a gente foi criado o CEFI na época de 2006. E aí com isso começou todo esse movimento da Bahia, criando esse sistema próprio, desenvolvendo o módulo de CEFI, para depois começar efetivamente a realizar os cadastros. Começou um pouco antes do Código Florestal, e aí depois nós tivemos, né, todo o ajuste de legislação para equalizar a legislação federal. Bom, então a gente hoje tem usado um pouco dos insumos, né? A gente tem o ZE, o mapeamento de áreas prioritárias para a conservação do Estado também. É um insumo que foi feito especificamente para a Bahia, junto com parceria com a WWF. As UCs, né, as poligonais das UCs, e também identificando áreas degradadas de UC. O próprio CEFI e o CAC, que traz essa informação para a gente. E o sistema Curupira também, que é uma ferramenta que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Bom, então esse é o cenário. Hoje está um pouco desatualizada essa informação, mas o Estado da Bahia ele conta com uma estimativa de quase, só para a agricultura familiar, 800 mil imóveis rurais. Acho que é o estado que tem mais imóveis rurais a serem cadastrados. Hoje, na nossa base, a gente já conta aí, somando agricultores familiares e grandes, com 600 mil, mas a gente ainda tem um desafio ainda de cadastro que está... Boa parte dessa já está coberta com alguns projetos, né? E o projeto também do BNDES, que tem uma contribuição significativa no cadastramento lá do nosso estado, mas a gente ainda tem um desafio de cadastrar a totalidade. E aí o CEIA ele traz, né, não só o módulo do CEFI, como também toda a integração com as outras políticas do Estado, seja da parte de licenciamento, seja a parte de outorga de água, qualquer ato, né, autorizativo que o agricultor ele vai solicitar, ele precisa primeiro fazer o CEFI, fazer o seu CA. E aí a gente também conseguiu um pouco de povoar um pouco mais esse mapa. Então, só para a gente ter uma ideia da parte de reservas legais, né? Ainda a gente tem aqui um pouco pintado na região oeste da Bahia, principalmente pelo Jeff Matopiba, agora nessa expansão, agora é um negócio muito forte. Essa região, cara, extremo sul, onde a gente tem as papeleiras, né? Plantio, e aqui também um pouco no Recôncavo Norte, que é a região do plantio de eucalipto. Um pouco de áreas de preservação permanente e também isso que acho que é interessante, que começou a aparecer, né, as áreas de vegetação nativa. Então, esse é um dado muito interessante para a gente.
Bom, e aí depois nesse esforço do cadastramento, a gente, o Estado da Bahia definiu fazer uma parceria com a ONG TNC, onde começou a discutir aí o programa de regularização ambiental lá do Estado da Bahia. E aí, nessa discussão, a gente fez todo um movimento de audiências públicas, levando para o pessoal, né, mais convidando ONGs, universidades, todos que estavam envolvidos, para a gente tentar agregar informações para ter as diversas situações ambientais e, com isso, chegar a alguns parâmetros, né, técnicos mais definidos para os métodos mais adequados de restauração daquelas áreas degradadas. Então, aí foi, nessa parceria, a gente fez um guia técnico. Agora nós estamos também finalizando o lançamento da cartilha. Foi construído o fluxograma, também a minuta do decreto, que está sendo agora já em vias de finalização para publicação, uma lista de espécies, levantamento de espécies e também um portfólio de experiências, né? Quais são as experiências que já existiam no nosso estado, que eram exitosas e que poderiam embasar o PRA. Esse foi o guia publicado já há um tempinho, mas ele traz toda a parte, né, de orientação, dos métodos de monitoramento também. Outra estratégia utilizada pelo Estado para dar apoio aos agricultores são os centros de referência em restauração florestal, que foi uma ideia adotada na época com os CRADs, né, as universidades, que alguns avançaram, outros não tanto, mas a gente apostou um pouco nisso. E aí começamos a fazer alguns convênios com as universidades federais e estaduais lá do Estado, no sentido de ser centros territoriais que tivessem um grupo de pesquisa aliado para estar desenvolvendo ali tanto a pesquisa, o ensino e também a parte de extensão, dando apoio aos agricultores. E aí, hoje nós estamos com 6 centros, né, um com a Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui em Barreiras, ainda em formação lá na região de Juazeiro, também aqui em Jequié, pegar um pouco dessa parte da Caatinga, e na Mata Atlântica temos 3, com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, um agora em vias também de implantação com a Federal do Sul da Bahia, a universidade mais nova, e o programa Arboreto, que é uma parceria da SEMA, INEMA e o Ministério Público do Estado da Bahia. Tem uma parceria também do Serviço Florestal Brasileiro lá trabalhando, que está bem mais avançado em termos de plantação. E a gente teve recentemente um evento lá, o pessoal dos estados puderam visitar com o Encontro Nacional do SICAR, que também falou do PRA. Então, a ideia é que esses centros trabalhem nessa parte de identificação das áreas de coleta, marcação de matrizes, os métodos de coleta, os métodos de germinação, armazenamento, né, todo esse processo, definindo protocolos e orientando os agricultores dessa região, promovendo também a capacitação e apoiando também os viveiros daquela região. Então, a gente vê também como instrumentos potenciais para a restauração, a reposição florestal, né? Só da parte de reposição florestal a gente teve uma modificação agora na legislação que destrava a reposição florestal do nosso estado. Tem uma perspectiva aí de mais de 30 milhões de investimentos que estão represados para pagamento. A compensação florestal, o pagamento por serviços ambientais, a gente já tem uma lei, está em vias agora de publicação do decreto, já tem algumas experiências já em andamento em alguns municípios, inclusive apoiando também os municípios na lei de PSA. E tem municípios que já estão até com PPA pagando produtores de água. Cotas de reserva ambiental, as condicionantes de licença, apreensões, né, da parte da fiscalização, compensação ambiental e a cobrança também pelos recursos hídricos que a gente está agora implementando. Já tem uma bacia hidrográfica que vai começar agora a cobrança. Bom, então, através também, outro viés alguns projetos, né? A gente tem uma dezena de projetos lá, esses são
alguns, a própria cooperação com a TNC, o projeto Cerrado via recurso do DEFRA, do Reino Unido, com o Banco Mundial, convênios com o Fundo Nacional, né, os centros de referência com as universidades, Programa Arboreto, Ministério Público, agora o GF Matopiba com a Conservação Internacional, parceria recente, o FIPK, FIP Paisagem, já coloquei aqui também com o MMA, Serviço Florestal Brasileiro. Alguns empréstimos, nós temos um empréstimo com o BID, que está finalizando agora, também apoiou a implantação de unidades demonstrativas de restauração florestal na região ali da média da Mata Atlântica, e a Pedra do Cavalo também, que abastece a capital. A gente participa também do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, com MMA, GIZ, KfW, que dá todo esse apoio. Alguns recursos, né, estaduais mesmo e de outros órgãos. Da Coelba, a gente tem um recurso agora da Coelba que está trabalhando também a parte de restauração na bacia hidrográfica do Rio Tinga, e temos um convênio com o Fundo Nacional para restauração da Bandeira de Melo. Esses projetos são no intuito de trazer, né, proporcionar unidades demonstrativas para a visitação dos agricultores. Eu vou adiantar um pouquinho, meu tempo bem curto. Pensei que eu fiquei por último, eu ia ter mais tempo. Então, o sistema Curupira foi lançado recentemente. Ele é um sistema de inteligência geográfica para monitoramento contínuo da cobertura vegetal e uso da terra. A ideia dele é que ele traga um pouco emita, né, alertas para balizar tanto fiscalização como também regeneração natural, tudo isso que a gente está discutindo em torno do PRA. Então, é uma visão geral, né, socioambiental mais eficaz, acompanhando o PRA e as restaurações, as dimensões do Estado e a questão também da pequena equipe técnica especializada dos órgãos. A gente tinha algumas perguntas iniciais, né, onde as áreas de reserva legal sem vegetação foram declaradas como passivos, se tem remanescente, os passivos estão sendo restaurados, é possível ver as áreas, né, do mapa consolidado 22 de julho, possível identificar se as áreas de EPP sem vegetação foram declaradas como passivos no CEFI. Então, tínhamos algumas perguntas e, nesse viés, a gente contratou uma empresa que desenvolveu esse sistema. E ele, basicamente, tem 4 módulos. A gente tem um mapa de área sem vegetação nativa de julho de 2008, que é o mapa base. Nós temos o de regeneração da vegetação nativa, que vai trazer aí algumas informações para o monitoramento do PRA. O de decremento, que baliza a fiscalização, né, e o também de áreas irrigadas, principalmente para a parte de outorga e pessoas que não solicitaram outorga d'água. E também para o cadastramento de usuários de água. É um sistema computacional, vou falar bem rápido aqui, tem algumas coisas, e ele traz, a depender de cada módulo desse, é utilizado uma base de mapas, né? A ideia é pegar mais os alertas de grandes agricultores, né? Essas são as definições das unidades de análise. Então, para cada módulo, a gente tem uma imagem dedicada a isso, uma escala. Esse é o mapa de 22 de julho de 2008. Né? Temos aqui também o alerta quando é emitido, quando há o decremento. A parte de regeneração também identificada aqui, onde está acontecendo a regeneração do nosso estado. E o de áreas irrigadas, aqui chamado Diamantina e Oeste da Bahia, que são as áreas mais. E parcerias também com outras secretarias, né? Tanto a parte de ATE, como também de agricultura, com o programa ABC, e também com as empresas de água do nosso estado. Eu queria deixar os agradecimentos aos parceiros, tem muito mais parceiros, mas esses foram os que já estão aí efetivamente, né, trabalhando conosco. E dizer que assim, a Bahia está sempre aberta, né, a novas experiências, e agora o desafio é a parte de análise e validação. Também estamos cadastrando os assentamentos, né, e agora iniciar com povos e comunidades tradicionais, que é um desafio muito grande. Principalmente a gente conseguiu agora, com o recurso do BNDES, fazer essa primeira contratação para o cadastramento de povos e comunidades tradicionais.
Mas isso a gente vai conversando ao longo do tempo, porque o tempo é bem curto. Obrigado, Murilo. Murilo, obrigado. Pode tomar assento aqui na mesa, por favor. Eu chamo rapidamente Raul, Marcos, Thales e Vitor para a mesa, rapidinho. E enquanto o pessoal sobe à mesa, a gente vai fazer somente uma rodada aqui de perguntas. Infelizmente, o tempo é muito pouco. Sabendo que está tendo café lá, a gente vai sacrificar o café pelo debate. Tá? E lembrando que a oficina mesmo, o próximo bloco, começa às 4 horas, a gente vai começar em ponto. Mas, então, os que puderem ficar. Temos uma inscrição ali. Outra aqui. Vamos fazer assim. Ambiente de gestão do Fundo Amazônia, lá do BNDES. Então, a gente já tem interação com vários de vocês. E é de nosso interesse ter um acompanhamento de como os estados estão lidando e processando toda essa parte aí em sequência do CAR. Eu tenho muitas perguntas, mas duas especificamente em relação a se vocês fazem uma diferença de tratamento entre o pequeno proprietário abaixo de 4 módulos e o maior. Eu vi que tem alguns incentivos para os pequenos, mas dado que o maior passivo em área é dos médios e grandes acima de 4 módulos, vocês têm um programa especial, uma prioridade para esses proprietários. E eu tenho muita curiosidade agora, o que está acontecendo no momento, quando um proprietário chega lá para fazer uma proposta do seu plano de recuperação, como é que está acontecendo? O Estado está ajudando em relação à assistência técnica? Cada um está vindo com o seu inventário, seu diagnóstico? Porque é o que a gente espera que, se for cada um fazer, o cara vai propor sempre, 100%, uma regeneração natural. Como é que vocês estão lidando com isso? O que está acontecendo lá? Ok, obrigado. Anotem. Passar aqui para o próximo. Aqui. Bom, queria parabenizar a todos a apresentação. Eu sou Marcelo Brandão, eu sou do IBAMA, lá de Sergipe. E eu queria contextualizar rapidinho minha pergunta. O IBAMA ele procede a ações fiscalizatórias, muito antes até dos estados assumirem a questão da fiscalização. Existem muitas propriedades com passivos ambientais referentes a áreas embargadas de autuações. E esses processos ainda permeiam no IBAMA por conta que existe essa pendência do embargo da área. E o IBAMA cobra a apresentação de projetos de recuperação de área degradada, o que não tem relação com a regularização diretamente, mas sim por cumprimento daquela necessidade obrigatória de recuperação. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que vocês, no Estado, os gestores do Estado, tratam essas questões das propriedades que existem nessas áreas embargadas, né? Lá em Sergipe, nós cobramos o PRAD. Infelizmente, Sergipe ainda não está tão avançado como vocês, né, nessa questão do PRA. Então, eu queria ouvir de vocês alguma coisa e como é que é a verificação dessa questão quando, por exemplo, um proprietário desse tem uma área embargada no seu domínio de propriedade, né? E, ok, por favor. Obrigado. Vamos escutar a última pergunta. Boa tarde, eu sou Ricardo Viani, da UFSCar. A minha pergunta é simples e direta. Eu gostaria de saber se existe, em algum PRAD, algum estado, algo que diz respeito sobre a continuidade das atividades agrícolas, agropecuárias, nas áreas rurais de uso consolidado na PP. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, no âmbito federal, ela não é muito específica e diz que isso seria definido nos PRAs. Então, gostaria de saber se algum estado colocou alguma regra ou algo que diz respeito às atividades que, de fato, podem ser feitas nessas áreas ou se seriam meras extensões das áreas produtivas. Ok, obrigado. Eu devolvo a palavra à mesa e vocês podem, na ordem que desejarem. Em relação à primeira pergunta aqui, na verdade... tá. Isso, a gente tem, assim, nosso foco hoje está muito no médio e no grande, principalmente, né, o sistema Curupira, que está identificando tanto a parte de mudança de uso do solo como também de regeneração, mas nós estamos também com
um contrato com imagens de alta resolução, né, de pegar um texto do Estado para usar e dar uma ampliação em alguns inconsistências que a gente identifica que o sistema automático ele não traz essa informação. E também isso vai ser usado para análise e validação do pequeno. Outro colega perguntou sobre o... Isso na verdade, o PRA nosso, ele teve muito viés, né, da cara do Estado, foi feito todo o esforço de visitação interna do Estado. E lá, um pouco diferente dos outros estados, a gente, a partir do momento que já faz o cadastro, né, que é identificado o passivo declarado, já é submetido o programa de regularização ambiental. Então, a partir daquele momento, ele já sai com o termo de compromisso e já começa a contar. Então, hoje a gente, o fiscal que vai a campo, a equipe que está fazendo análise interna, eles estão monitorando já o PRA, lá no caso do nosso estado. Então, já acontece um pouco disso, mas dá condição para os colegas também. Bom, acho que sua primeira pergunta é a questão do pequeno. No próprio decreto do Estado do Pará, já vem trazendo justamente a particularidade do pequeno, tanto que o Estado implementou a nível de legislação e fez uma série de cooperações com várias instituições para que nós pudéssemos dar esse suporte, não só na elaboração do cadastro, mas no suporte para a adesão, caso tenha esse interesse. E nós fizemos parcerias com os municípios. Hoje o Estado do Pará está concluindo uma plataforma de licenciamento ambiental para repassar ao município, que vai vincular com a plataforma do Estado, e está desenvolvendo um método de uma plataforma de análise do cadastro também pela municipalidade. Por quê? Porque a gente sabe que a atividade ela ocorre no território do município. E o pequeno produtor, até por conta da materialidade da demanda dele, geralmente vincula também o município. Então, esse trabalho todo, não só com parceiros de atuação, fomento de atuação, capacitação para os técnicos que executam esse trabalho externo, ou seja, tem uma linha de frente de atuação voltada ao pequeno produtor, principalmente com relação aos 4 módulos fiscais. A demanda da elaboração do PRA foi justamente nessa perspectiva de não se recepcionar qualquer demanda, que nós criamos uma análise automatizada via sistema com proposta ao empreendedor daquilo que ele deveria apresentar ao Estado. Caso ele entenda contrário, ele pode, inclusive, contestar isso na própria plataforma. E aí isso gera uma análise técnica, se for o caso, ou uma análise jurídica, onde ele vai dizer, olha, eu discordo, o sistema também propriamente não procede para a área daquele território, ou então foi constatado se é um afloramento rochoso, enfim. Então, não se recepciona qualquer demanda. O sistema ele é parametrizado e automatizado para aquela área, para aquela localidade, o que é viável, tecnicamente, com metodologia, e foi criado não só essa demanda, mas cartilhas específicas, ou seja, um manual específico, até na formatação offline, para que ele possa baixar e verificar para a elaboração do PRADA. Áreas embargadas, que foi a sua pergunta, hoje o Estado do Pará tem toda uma normativa e um rito de atuação vinculando a lista do desmatamento legal para a saída desta lista. Ele pode fazer isso via adesão, caso tenha interesse, e geralmente quando se tem a constatação da materialidade dessa autoria por infração administrativa ambiental, é lavrado um auto de infração e lá ocorre esse rito próprio de apuração. Dependendo do embargo, se é um embargo porque a atividade estava sem licença, se é um embargo porque teve supressão sem autorização, e assim a gente vai trabalhando. Mas existe um rito de que ele tem que licenciar, de que ele tem que aderir à ferramenta ou assinar um termo de compromisso para fins de regularização, vinculando ao PRADA, ou seja, dependendo da particularidade, o órgão vai atuar. Uma vez feita essa adesão, ele sobe essa informação para o sistema e aí a gente passa a entender que ele está em processo de regularização. E aí, muitas vezes, vocês sabem que essa supressão ocorre até em área que é de uso alternativo, da qual não se executa a PRADA, porque é a área que ele pode estar executando essa atividade, a gente recai possivelmente numa reposição florestal. Tá? Mas são inúmeras nuances que não tem como esgotar. A situação das atividades nas áreas de EAPP, obviamente, a gente vai por conta da demanda que envolve o decreto, ou seja, do Estado. Se existir viabilidade de você fazer a regularização e a continuidade da atividade, ok. Se não existir, ele teve uma irregularidade, ele tem que recuperar aquela área e ali não é passivelmente de ser licenciado.
Mato Grosso não tem tratamento diferenciado, é uma fila única. Há várias iniciativas do terceiro setor em auxiliar aqueles que mais precisam. Deixa eu ver a outra. Cadê o outro? O PRA, a formatação do projeto em si é livre. Nós trabalhamos com indicadores hoje. Então, nós mudamos, ao invés da ferramenta, para o objetivo final. Nos interessa que se atinja os indicadores do restauro. Como já dissemos anteriormente, que é cobertura, número de regenerantes e por aí vai. Sim. Também o nosso sistema, assim como o Paraíba, sugere uma proposta. Mas o empreendedor é livre para formular a proposta que bem entender. Acerca de áreas embargadas, obedece-se o que está proposto. Qual foi o motivo do embargo? O motivo do embargo foi a atividade executada de forma irregular, não autorizada. Eles estão sendo vistos da mesma forma. Continuem até cessar o motivo do embargo. Se o motivo do embargo foi porque não havia um PRA, pronto, elabora-se o PRA e continua. Mas elas estão presentes firmemente em todo o processo no Estado. Tinha mais uma? Era isso, obrigado. Acabando o nosso tempo, vou fazer só um comentário sobre o colega de Sergipe. Um caso lá do DF é o seguinte: tradicionalmente a fiscalização, quando autuava alguém por desmatamento ilegal, sobretudo em APP, mas em qualquer área, né, fazia isso. Né? Então, o sujeito tinha que apresentar um PRAD para o IBRAM, que é o órgão ambiental, para aprovar e tudo mais. Isso gera uma quantidade de papel, né, um log, uma fila gigantesca, não consegue analisar, 1000 processos outros. Nós começamos a discutir hoje, temos no DF, indicadores de restauração, né, que é uma mudança de olhar a coisa. Né? Então, você para de olhar para esforço de implantação e passa a olhar para resultado. Essa mudança, paralelamente, a própria fiscalização também percebeu que era absolutamente inútil ficar pedindo PRAD para os produtores, porque eles só se escoravam na ineficiência do Estado para não fazer nada. Eu já mandei meu papel, ninguém analisou meu papel, não fala não. Então, o que a fiscalização começou a fazer, já ancorada nos indicadores, né, e num protocolo de monitoramento? É o seguinte: agora não tem PRAD. Você tem 6 meses para começar a implantar isso aqui, e eu vou vir monitorar e cobrar para ver se está funcionando. A resposta foi imediata. Falou que assim, 90% dos casos que, a partir desse momento, começaram a ser feitos dessa forma, começaram a plantar, começaram a acontecer, porque não tinha mais que fazer papel, tinha que plantar. E aqui está a regra, tem protocolo, você vai na internet, você tem um guia, então passou a fazer gestão. Então, para dizer o seguinte, isso eu acho que é uma lição importante, porque eu acho que isso os órgãos ambientais têm que mudar essa forma de fazer e colocar, então, a responsabilidade no sujeito que fez, e não jogar para si algo que normalmente não consegue fazer, que é pedir mais papel, mais burocracia, mais análise para quem já tem um monte de coisa sendo feita. Respondendo a primeira pergunta do Márcio, entre a diferença do pequeno e grande, eu dei uma pequena pincelada. A gente diferencia tanto na apresentação de relatórios, a gente só vai existir relatório de monitoramento para os grandes, acima de 4 módulos, a cada 2 anos. Para os pequenos, a gente vai fazer esse monitoramento via assessoramento remoto. A gente vai prestar apoio ao pequeno, tanto a assistência técnica, a gente está prevendo a doação de muda para os pequenos, também para fazer o PRA. Quanto à técnica, a metodologia, a gente antigamente tinha um erro de inferir muito na metodologia a ser utilizada. O cara apresentava lá a condução da regeneração natural, a gente, não, isso aí não vai dar certo não. Você mete plantio total aí. Hoje a gente não mudou. Não, a gente não quer saber como ele vai fazer. E a gente elaborou ali a resolução 4.3, aqueles parâmetros, aqueles indicadores que vai gerar nota. Beleza, você vai gerar essa nota aqui depois de 4 anos? Beleza, não importa como foi feito. Eu quero o resultado. Quanto à área embargada, automaticamente, quando um imóvel cai sobreposto a uma área embargada, ele já fica pendente no sistema, e a gente vai cobrar a regularização dessa área, enquanto isso vai continuar pendente.
Se for alguma área embargada por supressão de vegetação após 2008, a gente vai pedir a regularização, abrindo um processo separado, não vai ser pelo PRA, abrir um processo separado de autorização ambiental para a implantação de um projeto de restauração, seguindo lá toda a metodologia lá que a gente tem, e perdendo os benefícios lá do PRA. Quanto à área consolidada, quem foi que perguntou, a gente tem uma resolução fala até de SAF em áreas consolidadas, em APP, por exemplo, para os pequenos, eles vão poder fazer o SAF nessas áreas, tem algumas restrições, tem que pedir uma autorização ambiental. E no cronograma dele de 20 anos para recompor o APP, por exemplo, ele pode, nas áreas que ele ainda não tiver no cronograma dele, ele vai poder continuar a realizar as atividades normalmente. Quando chega lá no cronograma de implantação daquela área, ele vai ter que implantar, pelo menos naquela faixa lá obrigatória dele, mas a gente permite que ele faça até um sistema agroflorestal ali para aquela área, para o pequeno proprietário, na verdade, só para menor 4 módulos. Ok, muito obrigado, então. Eu agradeço as perguntas da plateia, agradeço à mesa pelas apresentações, pelas respostas. Você viu 5 excelentes apresentações, complementares, cada uma de um jeito, sobre um mesmo novo Código Florestal, né? Cada um seguiu o seu caminho. Isso é interessante quando a gente vê um painel como esse. Bem, desfaço assim a mesa, temos 10 minutos de intervalo. Às 4 horas a gente retoma aqui com a oficina, que é a continuidade desse tema. Obrigado.